O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se e não podiam chegar perto de Jesus, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos, meus amados filhos, no dia de hoje, 24 de setembro, a festa, a memória de Nossa Senhora das Mercês. Você já ouviu falar desse título de Nossa Senhora das Mercês? Ele surge no século XIII, mais propriamente no ano de 1218, quando um santo, São Pedro Nolasco, ele teve uma visão de Nossa Senhora, pedindo que ele libertasse os católicos que estavam sendo escravizados pelos muçulmanos. E também Nossa Senhora pediu a ele que fundasse uma ordem religiosa, a Ordem dos Mercedários, justamente para realizar este ato de caridade, de bondade. O fato, porém, é que São Pedro Nolasco teve esta visão de Nossa Senhora e, simultaneamente, São Raimundo de Penaforte e o rei da época, Dom Jaime I, o rei da Espanha, tiveram em sonho a mesma visão. Então não restava dúvidas que, de fato, era a ação de Nossa Senhora, desejo de Nossa Senhora, que esta obra de caridade fosse realizada. O que acontece? Os muçulmanos, os mouros, eles faziam algumas incursões nas regiões costeiras e invadiam vilarejos e povoados e prendiam os católicos, os cristãos, e levavam como escravos. São Pedro Nolasco, ele que tinha um certo patrimônio, recursos, o que ele fez para libertar esses escravos? Vendeu os seus bens, pegou o dinheiro que tinha, e então ele ia nessas regiões de escravidão e comprava de volta esses católicos. E é interessante que, ao fundar a congregação dos mercedários, os sacerdotes e os irmãos da congregação, eles tinham 3 votos, que são os 3 votos comuns de todo religioso: pobreza, obediência e castidade. Mas eles faziam um 4º voto, que era o seguinte: que se fosse necessário, eles trocariam com o escravo para libertar o escravo e ele ficar cativo. Por quê? A situação de escravidão era algo tão duro, que muitos católicos acabavam perdendo a fé. E justamente para que estas pessoas, esses fiéis, não perdessem a fé, que estes homens estavam dispostos a eles sofrerem escravidão do que deixar ali os católicos. Nossa Senhora das Mercês, esse título Mercês, significa indulto, ou seja, é a Nossa Senhora da Libertação. Também pode significar perdão, misericórdia, mas aquilo que é o título mais apropriado é este mesmo, de Nossa Senhora da Libertação. Ou seja, Nossa Senhora que se compadece dos seus filhos e vai em socorro deles para libertá-los. Isso porque Nossa Senhora é corredentora. Corredentora porque, como diz o Evangelho de hoje que acabamos de ouvir de São Lucas, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática. Nossa Senhora, ela ouviu a palavra de Deus e ela a colocou em prática. Quando nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra, nós nos unimos a Cristo. Ou seja, o Verbo de Deus, ele se une à nossa alma pela escuta, meditação da palavra, e o Verbo unido à nossa alma modifica todo o nosso ser e faz com que nós, por meio da sua graça, passemos a agir como Cristo. Por isso nós somos da família de Deus, nós temos os mesmos comportamentos de Deus. O santo é isso. O santo é aqueles que têm os mesmos comportamentos de Deus.
Como assim, padre? Eu vou explicar. Quando nós recebemos a graça do batismo, nos é dado a graça santificante. A graça santificante é uma participação na natureza divina, para que nós sejamos capazes de agir como Deus age. Isso significa que, quando nós ouvimos a palavra e cremos em Deus, então nos aproximamos dos sacramentos, recebemos a graça santificante, e ao receber a graça santificante, continuamos meditando a palavra de Deus, essa graça se desenvolve, essa palavra ganha vida em nós. A graça, a natureza divina na nossa alma, ela cresce, toma conta da nossa natureza humana e eleva a nossa natureza humana para que nós sejamos capazes de agir como Deus age. Ou seja, as virtudes divinas, virtudes infusas, os dons do Espírito Santo, eles agem em nós. E por isso nós nos tornamos família de Deus. Não somente família de Deus, porque somos batizados, porque de fato é isso que o batismo nos faz, filhos de Deus, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas também filhos de Deus pela nossa conduta, pela manifestação das virtudes divinas infusas em nós. E isso é justamente aquilo que Nossa Senhora deseja que nós vivamos. E tudo aquilo que possa impedir que nós vivamos esta filiação, esse mistério da família de Deus em nós, Nossa Senhora virá em nosso socorro para nos auxiliar, assim como auxiliou esses católicos que estavam escravos, e porque escravos perdendo a fé, porque já não ouviam mais a palavra de Deus. Quem dera nós tivéssemos a coragem de São Pedro Nolasco, inspirados por Nossa Senhora, de nos entregarmos assim ao outro, aos nossos irmãos, para tirá-los das escravidões, sejam elas quais forem, né? Hoje nós temos muitas situações de escravidão e nós precisamos tirar essas pessoas, né? Sobretudo escravidões modernas, né? Materialismo, ideologias, etc. Enfim, nós precisaríamos nos dedicar a trazer essas pessoas de volta para a escuta da palavra de Deus e elas assim serem mãe, irmãos de Jesus.